Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula vai ser de matemática. E aí me vem algo na memória. Quando também estive na quarta série, eu me fazia essa pergunta: como os números surgiram? Eu creio que vocês devem estar perguntando a mesma coisa. Por que nós estudamos matemática, por exemplo? É importante entender que matemática está na nossa vida diariamente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, imbricada, agarradinha. Faz parte do nosso cotidiano. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo. Como surgiram os números? Os números, eles surgem a partir da necessidade que o homem tem, ou seja, a partir do momento que o homem vai mudando a sua rotina, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, há uma necessidade de contar. E aí vamos voltar ao tempo, há uns 30 mil anos atrás, quando os homens ainda estavam lá nas cavernas. Eles faziam os seus registros riscando nas paredes das cavernas. Posteriormente, os pastores, como vocês estão vendo nessa gravura, eles utilizavam as pedrinhas. Para cada animal, uma pedrinha. Mas também eles passaram a utilizar pedacinhos de madeira, pedaços de ossos, e aí faziam risco naqueles pedaços de ossos. Mas surge aí, o homem se desenvolve, o homem que antes era nômade passa a se fixar em um local e começa a domesticar animais, plantar, colher, e aí os seus rebanhos crescem. E aí aquilo tudo que ele usava para fazer os seus registros de contagem já não dava mais conta. Passou-se então a se utilizar de outros mecanismos. Como vocês estão vendo aí na gravura, para cada objeto fazia um nó na corda, para cada objeto se utilizava uma pedrinha e para cada objeto se utilizava um risco naquele pedaço de osso. E havia povos então também que eles se utilizavam das falanges do dedo. Eles faziam a contagem até 12 usando a própria mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eles utilizavam as falanges do dedo para fazer aquele registro de contagem. Isso mostra a história egípcia fazia isso, os babilônicos faziam isso. Se utilizavam de todos os recursos que eles tinham à mão. Mas aí, esse mesmo homem, essas mesmas civilizações foram se desenvolvendo ainda mais. E aí surge uma necessidade de se desenvolver um registro de contagem que atendesse à necessidade daquela época. E aí também todos os povos, na sua grande maioria, eles criavam o seu próprio sistema de contagem, ou seja, o seu próprio sistema de numeração, que esse sistema de numeração pudesse atender às suas necessidades. Com isso, nós vamos ver que houve diversos sistemas de numeração. Como nós vemos aí na imagem, nós vemos o sistema de numeração maia, onde ele já substitui as pedrinhas por imagens, ou por desenhos, por gravuras, e todos esses eles foram se desenvolvendo para atender às suas necessidades. Necessidades essas que acompanhavam a sua evolução. Por exemplo, já não dava mais conta eu contar o meu rebanho, imagine bem aí, 1000 cabeças de gado ou 1000 cabeças de ovelha. Juntar 1000 pedrinhas. Tinha que ser um recipiente muito grande para caber todas aquelas pedrinhas. Ou um osso muito grande para eu fazer aqueles riscos naquele osso. Ou o que mais? Utilizar muitos pedacinhos de madeira para poder registrar a quantidade que eu tinha no meu rebanho. Havia também toda essa preocupação e aí eles iam se adaptando às suas necessidades, ia se desenvolvendo de acordo com as suas necessidades daquela época. Povos como os egípcios, babilônicos, astecas e tantos outros desenvolveram seu próprio registro de contagem, ou seu próprio sistema de contagem. E aí vemos as civilizações egípcias e babilônicas, entre outros, que substituíram aqueles risquinhos pelo próprio número.
número 1, número 2, número 3, número 4. E aí você vai ver uma evolução. Nós já saímos das pedrinhas, dos ossos, dos pedaços de osso, do nó na corda, os povos já foram cada vez mais se desenvolvendo. A partir daí, cada uma dessas civilizações, elas desenvolveram o seu próprio registro de contagem, que atendiam às suas necessidades. Daí as diferenças. Os egípcios, por exemplo, olha só, os símbolos egípcios para representar os números. O 1 como um bastão, o 10, calcanhar. Olha só, o ponto de interrogação investido, como eu sempre falo, representa 1000. A flor de lótus, 10.000. O dedinho apontar, 100.000. E assim, eles se utilizaram dos seus recursos que ele tinha à mão naquele momento para fazer os seus registros de contagem. Também vamos conhecer um outro povo que também desenvolveu o seu sistema de contagem, que foi o sistema de numeração romano. Que hoje você poderia perguntar, professora, mas por que nós estudamos ou por que nós revisamos esse sistema de numeração romano? Porque ele ainda é utilizado, mesmo agora, em 2021. Nós vemos mostradores de relógio, nós vemos nomenclaturas de papas, capítulos de livro, e é importante que nós possamos compreender que se nós tivermos essa noção de como surgiu os números, nós vamos compreender também como esses números foram sendo utilizados como sistema de numeração de cada povo, fala da história daquele povo. Entendido, meus amores? E o sistema de numeração romano foi um dos que foram mais utilizados. Justamente em pleno século XXI, é possível a gente ler livro que se utiliza desses números, desse sistema de numeração, mostradores de relógio e tantos outros que nós podemos ver que ainda se utiliza da numeração romana. Então vamos lá, para os números romanos, vamos dar uma visitada, né, nessa tabela aí, uma olhada. E aí nós vamos ver como eles representam os números utilizando letras. E aí nós já vimos que os números foram representados por pedras, por pedaços de ossos, por riscos, por desenho nas paredes das cavernas. E agora o sistema de numeração romano, naquela época, foi desenvolvido a partir de letras para representar números. E isso é muito interessante, não, gente? Que vai nos facilitar, nos ajudar a compreender como fazer esse sistema de numeração romano. Então, vamos para a tabela. Olha só, para outros exemplos, desculpa, e a tia passou um pouquinho. Então, vamos voltar para a nossa tabela. O 1, o 2, como eles são representados. Eu acho muito importante nós termos noção de como o 1 é representado, o 10, o 100 e o 1000. E a partir daí nós podemos fazer a nossa contagem. É claro que não vou exigir de vocês que saibam todos os números da numeração romana, mas é importante que alguns você possa fixar na sua memória. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Outro exemplo, 18, como é escrito, 25 e 19. Nós vamos também conhecer, ao longo das nossas atividades, que para a escrita dos números romanos há regras. Professora, como nós vamos conhecer essas regras? Realizando as nossas atividades. Todas elas estão estruturadas para que você possa compreender como é a feitura desses números, da escrita desses números. Ok, meus queridos? Resumindo, hoje nós vimos um pouco da história dos números. Vimos que os números recorreram que os povos recorreram a diversas maneiras de contar, cada uma com as suas características para simbolizar aquilo que respondia às suas necessidades. Vimos que iniciamos lá com as pedrinhas, passamos pelos nós na corda, passamos pelos pedacinhos de madeira, pelos riscos nos ossos e até pelos desenhos nas cavernas, que eram as pinturas rupestres. Por exemplo, no Piauí, no Museu do Homem Americano, há registro de caverna, onde apresenta o registro de contagem,
para você ver o quanto que a história testifica a história dos números, não é? E aí nós vemos como a evolução do homem acontece. Dentro de uma necessidade, eles desenvolveram os números e, posteriormente, a matemática. Pois, e aí nós vamos conhecer outros povos que desenvolveram um sistema de contagem que atendia às suas necessidades, como foi o caso dos egípcios, dos babilônicos, dos astecas, dos maias e de tantos outros que desenvolveram seu próprio sistema de contagem. E é importante compreendermos que todo esse conhecimento ele vai ser fundamentado na realização das nossas atividades. Atividades essas, meus amores, que estão bem descritas no nosso roteiro. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês possam fundamentar a aula realizando as atividades. E com certeza eu creio que realizarão com êxito. Até a próxima e cheiro, meus queridos!